Ó, a pergunta que a gente tem aqui, Rodrigo, é o seguinte: como lidar com um cliente difícil? Eu tenho que demitir todo cliente que é difícil para mim, todo cliente que me dá uma dorzinha de cabeça? Essa é uma pergunta bem importante, né? Porque muda completamente ali o ambiente de trabalhar quando você tem aquele cliente perturbando de alguma forma. Acho que a gente até tem um vídeo contando alguns casos que a gente lidou com alguns clientes difíceis, né? Tanto na agência quanto eu quando fazia alguns freelas. Mas o ponto principal você tem que entender por que ele está sendo difícil. O que é esse difícil? Se a pessoa tá ofendendo o seu time, se ela tá sendo uma pessoa grossa, ignorante, putz, não tem discussão, você tem que demitir ela tá completamente desalinhada, não é o tipo de coisa que você deveria estar expondo ao seu time de atendimento, independentemente do ticket. Então, tem coisas que são no-brainer, né? Tipo, não faz sentido. Agora, se é um cliente difícil do ponto de vista de trazer um nível de exigência maior para a entrega que você está tendo, aí já é uma questão que você tem que pensar, né? Qual é o tipo de serviço que você está ofertando? Esse cliente, essa exigência que esse cliente está tendo, está proporcional ao preço e o custo que você alinhou com ele no momento da venda? Faz sentido você ter esse cliente que te puxa para aumentar a qualidade, para diminuir prazo, porque isso está associado a um plano que você tem para a agência, ou é uma conta estratégica que vai te facilitar vender alguma coisa? Enfim, então é importante saber o que é o difícil, né? Para saber se você deve lidar com isso ou não. Eu até vou fazer uma analogia. Eu vou dar um trabalho pro editor agora, que é o seguinte. Tem um negócio no RPG que é como que os personagens estão posicionados, né? Tem eu esqueci o nome do... Atributos. Os atributos. Mas é o caótico, o neutro e esse é o atributo, acho que é quando é a fichinha do personagem. Mas no RPG você tem uma figura, pode colocar editor, que é o caótico, neutro e lawful. E tem o good, evil e neutro também. Então, basicamente, você tem assim, você pode ser uma pessoa caótica boa, caótica neutra, sim, caótica evil. Você pode ser uma pessoa lawful, que é a pessoa certinha, regrada, good, neutral, evil. E você pode ser o neutral, good, neutral, neutral, evil. Pode colocar, e tem um de Game of Thrones, pra você ver como é que é. Mas, normalmente, qual que é o problema? O problema é o seguinte, a gente lida com, por exemplo, vamos pensar nos clientes caóticos, tá? Aquele cliente caótico, ele te fala A, no outro dia é B, na terça-feira é C, e aí você tá conversando, no meio da conversa com ele, você já, caraca, me perdi. É o cliente caótico, é aquele cliente que aprova e depois volta atrás, é o caótico. Esse cliente, você tem aquele caótico bom, que é o caótico assim, ele é caótico, mas pô, ele é só meio maluquinho, o meio... objetivo dele é resolver o problema e fazer as coisas acontecerem junto com a agência. Ele tipo assim, ele é meio perdidinho, e você fala, não, cara, vamos ele, tá bom e tal. Ele é gente boa, caótico good. Sim. Tem um caótico neutro que eles às vezes assim, ele meio que te testa, ele é caótico, ele meio que sabe, mas ele fica tipo assim, pô, às vezes ele faz um negócio aqui e você fala, pô, sacanagem, ele poderia ser gente boa aqui. Aquele cara que já tá no limiar. E tem um evil, que além dele ser caótico, ele usa o caos para te atacar. Então ele fala, não, mas você não fez aquilo. Não, mas você tinha me falado para fazer isso. E ele começa a ir em cima de você. Isso eu vejo em todos os clientes, porque o problema tá quando o cliente ele começa a te ver como o inimigo, né? O evil é isso, né? Ele tá querendo te atacar, ele não vê como parte do negócio. Tem o outro lado que é aquele cliente certinho. Tem um cliente certinho good, que ele é super certinho, ele quer tudo detalhado, ele é aquele cliente que é ordenado, ele é um cliente confiável e bonzinho. Mas tem aquele cliente também que é todo confiável, bonzinho, mas que ele está sempre tentando pedir uma coisa que às vezes não está ali no contrato. Ele sabe como é que o contrato funciona, mas ele tenta te influenciar a fazer uma outra coisa. Ele é uma aparência legal, mas no fundo ele é meio evil, né? Tá abusando ali, né? Aproveitando de que tá sempre tudo bem para conseguir um pouquinho a mais. Exatamente. Esse cliente, por exemplo, é um cliente que também pode dar um problema para você, porque ele começa a te estressar na questão de atendimento. Qual que é o ponto que a gente tem que entender quando a gente está no joguinho e tal? A gente tem que entender o seguinte, o ponto primeiro é a gente se conhecer. O que a gente suporta? Por exemplo, eu tenho conhecidos que trabalham com um perfil de profissional que eu nunca consegui trabalhar. Vou falar para vocês qual que é esse perfil. Advogado. Eu nunca consegui, na agência, ter clientes advogados por N fatores. A gente sempre tinha problema com cliente advogado, pelo perfil, etc e tal. A gente nunca conseguiu ter um case com um cliente que era advogado. A gente nem atende mais. Chegou lá, a gente fala, não atendo, vou te indicar.
Já eu conheço gente que só atende advogado e manda super bem, os advogados amam, tal. Então, mesmo o cliente às vezes sendo caótico, sendo muito certinho, sendo meio do mal, você consegue se organizar para isso. Você tem que entender qual o perfil que você atende bem e qual o perfil que você não quer atender mais. E aí você começa a delimitar. Eu fico às vezes triste quando a gente perde um cliente que ele podia ser meio evil, podia ser do mal e tal, mas ele tinha potencial de ter um resultado com o nosso trabalho. Esse é o cliente que a gente fica triste de perder. E às vezes a gente tem cliente que assim, o cliente é super legal, super bacana, mas não está dando resultado, ele está perdendo tempo dele, está perdendo nosso tempo, e a gente fala assim, cliente, a gente tem que ir para frente, sabe? Então não é uma questão tipo, existe o cliente perfeito, que faz tudo bonitinho, que é gente boa, existe o cliente, não é por aí, não é igual o joguinho. Tá? É uma questão de onde você se encaixa melhor. Tem gente que é mais caótica que dá muito certo com outras pessoas caóticas. Tem gente que é mais certinho que não dá certo com pessoas que são caóticas. Então, depende um pouco do seu perfil com o do cliente. Eu vou falar da minha experiência, assim. Eu tenho dificuldade de lidar com aquele cliente que ele, como eu falei lá atrás, para mim o cliente tem que ser o cliente que joga no meu time. Assim, ele joga comigo, ele tá sempre ali, ele é parceiro mesmo, ele não fica tentando derrubar a gente, ele não fica tentando testar a gente, nada disso. Ele é um cliente que tenta fazer a coisa dar certo junto. Tendo isso, pode ser qualquer tipo de cliente. A gente lá na agência, sei lá, chegou a ter, sei lá, 50 clientes ao mesmo tempo, diferentes perfis. E a gente tinha esse cliente certinho, chato, não sei o quê, tá lá com a gente há 6 anos. E a gente tinha esse cliente caótico, doidão, fazia tudo meio esquisito, também tá com a gente há muito tempo. Mas todos eles tinham uma coisa em comum, que é essa cultura. Parceiro. Mas aí você comentou disso de se conhecer para poder atender aquele cliente que está posicionado na mesma frequência ali que você, né? Mas aí, quando a pessoa está escalando a agência e ela tem ali um time que atende esses clientes, você precisa, teoricamente, que esses atendentes, né, que esses profissionais, você também precisa conhecer o perfil dessas pessoas para alocar clientes associados ali. Mas como que você faz isso como gestor, dado que você não necessariamente conhece o perfil 100% dessas pessoas que trabalham com você e também você, quando entra um cliente novo, você não tem clareza, pelo menos no processo de venda ali, você tem ali uma intuição, mas não tem clareza de qual que é o perfil que ele vai ser no dia a dia. Isso aí é uma coisa que aí você tem que desenvolver como gestor e tal, mas você vai ter que desenvolver, que você tem que entender o perfil comportamental mesmo da sua equipe, das pessoas que vão atender e tal, e o perfil do cliente. Você tem que entender, você tem que saber ler, esse cliente ele precisa de alguém assim, e aí funciona. Então, por exemplo, teve um cliente na agência que entrou recentemente, que era um cliente muito aleatório, meio caótico e tal. Eu coloquei para atender essa pessoa alguém que era mais caótica também, que era essa pessoa mais que tinha esse poder de lidar com esse cliente caótico e funciona. Agora, quando entrou um cliente que ele só falava de dado, de número, ele queria ver tudo muito detalhado e tal, eu tive que colocar para atender esse cliente alguém que tinha muito esse cuidado com detalhe, com número e tal. Por quê? O cliente caótico, quando ele está lidando com alguém que está muito focado em ser mais restrito ali, eles têm muito conflito, né? E o contrário também. Às vezes o cliente muito certinho está lidando com alguém que é mais de conversar, de trocar ideia, de dar ideia, e não necessariamente de planejamentos super elaborados e tal, pode ter esse conflito. Então acho que também tem que procurar bater o santo ali do seu ponto de contato com o cliente, e às vezes dá certo, às vezes não dá certo, e uma regra que a gente faz para funcionar isso muito bem a gente pede que no cliente tenha um ponto de contato com a gente, tenha um ponto central. Pode ter várias pessoas ali, mas tem que ter um representante, porque é nesse representante que a gente tem que criar essa conexão. Esse insight é muito bom. Porque se a gente tiver 3, não vai rolar. Porque você vai se dar bem com um, o outro você não gosta, o outro tem um perfil caótico, então não vai rolar. Então, esse é o ponto também, você procurar dentro lá do seu cliente ter uma conexão legal, e geralmente é uma pessoa com uma aqui. Uma pessoa na sua equipe também. Não coloca 5 para falar com esse cliente, porque às vezes ele não vai gostar de uma pessoa aqui. Então tem que ter esse alinhamento e aí funciona. Geralmente quando a gente é o dono e tal, a gente atende, isso é muito fácil você fazer esse alinhamento. Mas à medida que você escala, você vai precisar saber mapear isso. Sim.